Centro do Rio de Janeiro e centro de São Paulo, dois lugares que possuem fama no poder financeiro que existe. Especificamente aqui eu falo do Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco e a Avenida Presidente Vargas, e São Paulo, a Avenida Paulista. Dois endereços que são o ápice da economia e das finanças da história do país, onde por mais de 100 anos eram símbolos de poder, da economia e também dos negócios. Mas as coisas estão mudando, né? Apesar de, claro, essas ruas terem ainda nomes muito fortes, mas na prática vemos que são dois endereços que têm perdido ali a relevância no mercado financeiro e também que aos pouquinhos foram meio que substituídos como o endereço da capital financeira do seu próprio município e foram para outro lugar. No caso do Rio de Janeiro, o novo centro financeiro foi para a Barra da Tijuca. E já em São Paulo, hoje o principal endereço financeiro é a Avenida Faria Lima, onde se tornou ali símbolo de trading e de bolsa de valores. Vemos que cada vez mais esses endereços estão ali, podemos dizer ali, com blocos cada vez mais vazias, ruas na verdade esvaziadas, mas a Barra e a Faria Lima estão cada vez mais vívidas e com caras cada vez mais modernas. Será que o centro morreu? Será que a Paulista perdeu o seu poder? Ou estamos entendendo tudo errado? E por que será que o dinheiro saiu do centro do Rio e da Paulista? Isso será que é culpa do governo federal, da prefeitura, do governo do estado? Ou será que tem acontecido também em outros países? Eu quero ver a sua opinião. Escreva aqui embaixo porque eu gostaria de saber. Será que isso é decadência ou é transformação? E o que você acha dessa mudança? Isso e mais vamos ver no vídeo de hoje. Bem, durante a primeira parte do século XX, especificamente o Rio de Janeiro, vivia ali um bom tempo. Era a capital administrativa do país, com a sede do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, com sede dos ministérios e a decisão do poder. Enquanto São Paulo apelou para a parte ali, principalmente na Avenida Paulista, com sede de multinacionais que já estava ultrapassando o Rio de Janeiro em questão financeira nessa época, apesar da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro ainda ter grande poder concentrado. Já na segunda metade do século XX, vemos aqui a mudança da capital para Brasília ali em 1960. O Rio de Janeiro se tornou primeiro uma cidade-estado, depois se tornou a capital de um estado gigante, um estado maior pelo menos, não gigante, mas o Rio foi aos poucos perdendo ali aquele status político-administrativo, já que o presidente agora estava em Brasília, mas ainda era e é uma vitrine geopolítica do país. Mas, aos poucos, o Rio de Janeiro passou a exercer mais um poder de soft power, através ali da mídia, do cinema, da música, da televisão, da arte, mas também um centro onde os maiores advogados estão no Rio de Janeiro. Um centro político importante. Ainda tem estatais que se mantiveram, mas outras que saíram junto com os bancos. Avenida Presidente Vargas, Rio Branco, Almirante Barroso, outras ruas ao redor começaram então a sofrer um esvaziamento. Já em São Paulo, cada vez mais nessa segunda metade, multinacionais, bancos privados, startups começaram a surgir nessa região. No século XX, o poder precisava estar de forma presencial, física e vertical, tudo num único prédio. Quanto mais andares esse prédio tiver, mais poder se mostrava. Havia ainda poucos carros na rua e havia essa questão de prédios mais caros em lugares que o IPTU estava cada vez mais caro. Mas tudo mudou no século XXI. Houve o crescimento do mercado financeiro global, a digitalização das compras e dos meios de pagamento, a necessidade do home office, principalmente durante a pandemia, em setores da economia e dos negócios, principalmente o telemarketing, que cada vez saiu de grandes prédios e foram para casa, além da advento do celular, da internet e cada vez mais carros na rua. Com isso, houve ali menos papelada, mais fluxo e velocidade das ações. Empresas rápidas saíram à frente e veio mais marketing e menos boca a boca. Ao mesmo tempo, o IPTU chegou aí a níveis alarmantes e a infraestrutura dessas ruas não davam conta de tantos carros assim. Então, foi necessário que houvesse um espaço que pudesse ser adaptado. Primeiro, a Faria Lima se tornou ali rapidamente a capital financeira do país, com ali, podemos dizer ali, com fundos financeiros, fintechs, investidores que começaram a surgir cada vez mais ali da região e mandar suas empresas para ali. O Brasil começou a receber cada vez mais
grandes empresas em salas comerciais e prédios modernos. Mesma coisa ali na Barra da Tijuca, que começou a vender espaços corporativos prontos e preparados para já ser instalado grandes empresas ali na região, de forma funcional e com foco em serviço, mídia e tecnologia, onde era possível ali que o empresário pudesse ter um espaço muito agradável, com bela vista e ainda morar perto de onde trabalha e seus grandes parceiros econômicos ali estarem nas ruas próximas. Mas calma aqui, uma observação. Isso não quer dizer que eu estou falando que a Avenida Paulista e a Avenida Rio Branco morreram, mas isso significa que elas se transformaram. O centro do Rio começou a se tornar ali um centro cultural do Brasil, o maior de todos, com museus em todos os lugares, com novos museus como o Museu do Amanhã, um turismo crescente e, além do mais, também se tornou um centro jurídico de grande importância do Brasil, ultrapassando até mesmo Brasília. Além de ser o centro do Rio também um espaço universitário relevante e um centro institucional de peso nacional, recebendo entre outros eventos. Isso não é ser um centro rico, isso é ser um centro vivo. A Avenida Paulista também não perdeu o poder, mas aqui ela especificamente mudou o poder. As grandes empresas de mídia de São Paulo ainda estão nessa região, como a Jovem Pan, além de crescimento cultural e turístico. Posso dizer ali que a Faria Lima, ela decide, mas quem legitima, na verdade, é a Avenida Paulista. Até porque o centro do Rio e também a Paulista não possuem espaço para comportar um trânsito tão crescente nessa região e precisou migrar para outras regiões ali também, para comportar um centro único para tudo. A não ser se, claro, derrubassem tudo que tinha ali e reconstruíssem uma rua mais inteligente e mais próxima a essa nova realidade. Sim, são regiões que perderam um trading diário, perderam um back-office e também a decisão tática de prática do mercado, mas se tornaram ali agora um centro institucional, político e jurídico. Mas está enganado se você acha que isso aconteceu só no Brasil. Isso vai muito além, até em outros países. Nos Estados Unidos mesmo estamos vendo um crescimento exponencial aqui, do Texas e da Flórida. E estamos vendo ao mesmo tempo um enfraquecimento da Califórnia e de Nova York. Na verdade, isso não é só por esse motivo, vai muito mais além, que eu posso fazer um outro vídeo no futuro falando sobre isso. Mas o capital sempre vai para onde é mais barato e aonde há menos regulação. Isso já te explica muita coisa. Então, mudança sempre é boa sim, porque mostra eficiência, modernização e novos polos. Mas, claro, ao mesmo tempo é ruim, porque mostra fragmentação urbana, que se não for bem trabalhada, bem tratada, isso gera uma sensação de insegurança na região. Sem políticas urbanas, as regiões ficam abandonadas e se tornam cada vez mais degradadas, principalmente como temos visto no Rio de Janeiro. Isso pode ser visto, por exemplo, em Detroit, nos Estados Unidos, que sediava as grandes montadoras como a Ford e a Chevrolet. Mas quando elas saíram do estado, a cidade não apenas perdeu o título de capital automobilística global, mas aos poucos foi uma cidade que foi morrendo ao ponto que hoje, até no Google Maps, você consegue ver que ela é o maior símbolo de criminalidade e favelização nos Estados Unidos. Por isso, cada vez vemos mais residências nessas regiões, principalmente ali no centro do Rio, para poder legitimar essa região como um centro diferente do centro do passado, onde cria a legitimação especificamente da cultura do Rio de Janeiro. Então, o ideal é que veremos cada vez mais pessoas morando no centro do Rio e cada vez mais museus também. Cidades morrem quando elas não querem ser o que elas já não são. Elas sobrevivem quando entendem que pode virar o jogo e se tornar mais relevante do que está sendo necessário para aquele momento. O mercado financeiro mudou, os centros históricos não conseguem mais se adaptar na mesma velocidade e por isso o capital buscou espaços onde pudesse operar com mais eficiência. Enquanto aqueles centros passarem a exercer um poder mais institucional, simbólico e político, eles se tornarão cada vez mais relevantes. O dinheiro saiu da mesa, mas o poder ficou no prédio. E você, o que achou dessa mudança? Diz para mim aí no comentário, você gosta mais do centro antigo ou da modernidade que se apresentou agora dentro desse novo contexto brasileiro?
I don't ever slow up, no I don't take shit.